aquele toque curador. Quando estava ferido, que me resgatou, me transformou. Nova criatura, hoje eu sou. Trago no corpo as marcas de Cristo, crucificado com Ele. Posso hoje entender que fui resgatado pelo sangue na cruz. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Foi seu amor que me cativou, este amor tão incrível. Foi a sua entrega lá na cruz, através do impossível que me resgatou, me transformou. Nova criatura, hoje eu sou. Trago no corpo as marcas de Cristo, crucificado com Ele. Posso hoje entender que fui resgatado pelo sangue da cruz. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Longe de mim gloriar-me, se não na cruz. Hoje aceito a graça de Cristo Jesus. Longe de mim gloriar-me, se não na cruz. Hoje aceito a graça de Jesus. No corpo as marcas de Cristo, crucificado com Ele. Posso hoje entender que fui resgatado pelo sangue na cruz. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu E agora a gente está aqui diante dessa semana, Semana Santa, né? Que Deus abençoe e que o Senhor, Deus te use poderosamente agora, meu pastor. Obrigado, Clary. Vamos começar a Semana Santa, não é? O início foi ontem, para nós aqui o início é hoje. É verdade. Os convido a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Porque precisou Jesus vir para servir e ainda dar a sua vida em resgate por muitos? Ele não criou um mundo perfeito, não criou seres humanos perfeitos, à sua imagem, semelhantes a ele, e agora tem que vir e dar a sua vida em resgate por muitos. Na verdade, ele gostaria de resgatar todos, mas não consegue, porque Deus fez o ser humano com livre-arbítrio. E o ser humano acha de usar o seu livre-arbítrio para testes
invenções, curiosidades. É assim que é o ser humano. Então, o verso diz: o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No ano de 1987, no mês de setembro, um certo dono de ferro velho recebeu peças de chumbo de um aparelho diferente. Então, ele foi desmontando e encontrou um pó branco, parecido com sal, mas que brilhava no escuro com uma cor azul. Interessante, né? Curioso. Ele ficou encantado com aquele brilho e resolveu mostrá-lo aos seus familiares, amigos, vizinhos. Alguns até levaram amostras para casa. E logo começaram os primeiros sintomas. Pessoas foram encaminhadas ao hospital. Somente 13 dias depois, em 29 de setembro de 87, não faz muito tempo, descobriu-se que eles estavam lidando com 19 gramas de material radioativo de césio-137, veneno mortal. O velho, sua esposa, 2 funcionários, uma menina e o pai dela faleceram tragicamente. Então, um imenso processo de descontaminação foi iniciado, resultando na retirada de 6.000 toneladas de lixo e materiais de construção confinados em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 containers revestidos de concreto, guardados na cidade de Abadia de Goiás, para ali ficarem por 600 anos. Centenas de sobreviventes contaminados sofrem até hoje com os efeitos da radioatividade. Isso está no site Brasil Escola, acidente com césio 137 em Goiânia. Imaginemos um acidente com um componente radioativo de alta contaminação. Nós podemos comparar isso ao componente radioativo de alta contaminação do pecado. Até hoje, pessoas sofrem, né, com o pecado. Até quando vamos sofrer com o pecado? Até o dia da volta do Senhor Jesus. As pessoas acharam curioso aquele material e manusearam. E o certo é que até hoje tem gente sofrendo por isso. O ser humano não foi criado para sofrer. Foi criado para viver feliz e eternamente. Mas os seres humanos são curiosos e são fisgados pela curiosidade. Deus criou o ser humano com capacidade de escolher entre o bem e o mal. Mas o ser humano se acha na liberdade de escolher o mal, independente das consequências. Ele não quer nem saber das consequências, apesar de serem avisados antes, né? A guerra que começou no céu está descrita em Apocalipse 12. Poderia surgir uma guerra no céu? Anjos criados à semelhança de Deus, anjos perfeitos, santos, justos, bons, convivendo no paraíso do céu. Poderia, num ambiente desse, haver pecado? A gente poderia dizer jamais, não é? Mas Deus criou todos os seres do universo semelhantes a Ele e com capacidade de decidir viver o bem ou o mal. Então, mesmo assim, com essa capacidade, o ser humano e os anjos caídos, uma parte dos anjos não caídos também estava no lado do mal. Deus, com muito trabalho, os resgatou. Deu trabalho para Deus em reuniões com os anjos, trazer de volta uma parte dos anjos que estavam do lado do inimigo. O que o anjo Lúcifer queria lá no céu, que trouxe uma revolta, uma guerra, o começo do pecado entre os anjos? O que ele queria? Ele estava difamando o nome de Deus. Mas por quê? Ele queria o lugar de Deus. Como diz Isaías 14, 12 a 14,
que ele estava subindo para se assentar no trono semelhante a Deus. Ele queria destronar a Deus, em outras palavras. Ele queria tomar o lugar do Criador. Então, não houve justificativa no céu para o pecado entrar no céu. Assim como não houve justificativa na terra para o pecado ter origem aqui na terra. Por que a origem do pecado aqui? Seres humanos criados à semelhança do Criador, seres humanos que não tinham necessidade de nada, saúde, vida plena, vida eterna, um ambiente saudável, perfeito. Por que o ser humano foi atrás de insinuações de uma serpente? Gênesis 2, o que foi que Deus disse? 16, 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quantas árvores tinha no jardim que o homem estava liberado para comer? Eu não tenho ideia. Mas eu creio que milhares, e milhares diferentes. Além de, vamos dizer, manga. Quantos tipos de manga nós temos? Ainda mais 10, pelo menos. Quantos tipos de banana? Uma meia dúzia ou mais. Então, Deus disse para Adão que ele poderia comer com a sua esposa Eva, né, de todas as árvores do jardim, menos aquela que estava lá no centro, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha veneno naquela árvore? Não. Era gostosa? Era. A serpente comeu, a Eva comeu e era muito gostosa, o Adão comeu, era muito gostoso. E tinha veneno? Não. Era só a árvore para prová-los. Para prová-los. Olha, se alguém dissesse para você, você pode ir com seu carro para um estacionamento que tem 700 vagas. Você tem 699 vagas para escolher onde vai estacionar seu carro. Mas tem uma azul, lá só uma azul. Nessa não pode. Aí você acha de o carro logo naquela azul. Mas tem 699 que estão liberadas. Por que você quer colocar seu carro logo naquela uma? A única que não pode. Assim foi com o ser humano. Você pode comer das árvores à vontade. Tem milhares de árvores frutíferas, mas não pode comer dessa aqui. Mas o ser humano, desde o início, é assim. A sua cabeça quer novidades. A sua cabeça quer o proibido. Ah, não, eu quero quebrar minha cabeça com o proibido. Eu quero quebrar a cara com o proibido. Ah, você vai quebrar a cara, eu quero a si mesmo. Você vai morrer, eu vou comer a si mesmo. É assim até hoje. O ser humano não muda. O sangue de Jesus Cristo tem poder para mudar a nossa vida, mas nós temos que permitir. Assim como começou no céu o pecado, né? Do mesmo jeito começou na terra. Era alguém insinuando. Olha, antes de entrar o pecado definitivamente no céu, para depois ser banido, Satanás, lendo o livro A Verdade sobre os Anjos, a gente entende aquele métier do inimigo lá no céu, quando era o anjo Lúcifer. Ele colocava ideias na cabeça de outros anjos para, nas reuniões com Deus, falar com eles, para que parecesse ideia daqueles anjos. Cada um falava a ideia dele, mas Deus sabia que aquilo foi coisa do Lúcifer. E Deus fez muitas reuniões, imensas reuniões, sem conta reuniões, para dissuadir o anjo rebelde daqueles sentimentos. Era muita conversa que os anjos traziam, mas Deus sabia que tudo vinha do Lúcifer. E nas muitas reuniões houve uma luta. E Deus teve que
destituir Satanás da sua posição, que não era Satanás ainda, mas que foi transformado de anjo de luz em Satanás, em Lúcifer, né? Quer dizer, o Lúcifer, que era anjo de luz, foi transformado em Satanás por causa da maldade que ele deixou crescer no seu coração. Ele queria destronar a Deus, e agora aquele anjo que era inimigo, como diz em Apocalipse 12, foi lançado para a terra. Você imagine, Deus havia feito já a criação. E uma das coisas que o anjo rebelde reclamava é que ele não foi convocado para a criação. Imagine, por que Deus chamaria para que ele participasse da criação? Só quem tem poder de criar é o trio, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em Jó 38, quando diz, onde estavas tu? Deus perguntando para Jó, quando as estrelas da alva juntamente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Os filhos de Deus rejubilavam na inauguração desse planeta. E é possível que Deus convidou todos os anjos, e o Lúcifer também. Mas o Lúcifer reclamou porque ele não participou da criação. Lá no livro A Verdade sobre os Anjos tem esses detalhes. O certo é que o ser humano aqui recebeu um convívio estranho para estar no nosso meio. No livro de Jó, fala no capítulo 1 e no capítulo 2, duas reuniões que houve com Deus e habitantes dos mundos. E foi também Satanás. E Deus perguntou, de onde você vem? Ele falou de rodear a terra e de passear por ela. Então, isso é sinal que Satanás, depois de caído para a terra, ele tinha acesso às reuniões com Deus. Quando os filhos de Deus se reuniam, ele estava ali presente representando esse mundo. Você imagine o representante desta terra, Satanás. Mas, na cruz de Cristo, Satanás perdeu o acesso aos outros mundos. Perdeu o acesso, não sai mais desse planeta. Aqui ele está confinado. E aqui ele usa todas as suas armas. Ele é muito astucioso. E ele consegue vencer até aqueles que estão do lado de Deus, se cochilarem na sua vida espiritual. Então, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, como foi que eles venceram o casal? Eva estava um pouco longe do seu marido e ela ouve a serpente numa árvore falando. Capítulo 3, verso 1 de Gênesis. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, as perguntas do inimigo são idiotas. Se você vai falar com o inimigo, preste bem atenção no que ele disse, para não cair na sua esparrela. Mas não compensa dialogar com o inimigo. Porque como é que Deus diria, não comereis de toda a árvore do jardim? Essa foi a pergunta da serpente. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Sim, mas como é que eles vão sobreviver se não vão comer de toda a árvore do jardim? Se não pode comer nada do jardim? Colocados no jardim para cultivar e guardar. Então, se a Eva prestasse um pouquinho atenção, ela já diria, não, ele falou para comer de tudo. Só tem uma árvore aqui que ele disse, mas ela disse semelhante a isso. No verso 2, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, dos frutos podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Veja, Satanás, ele se identifica como o intérprete da palavra de Deus. Foi assim lá com Cristo, não é? Lá em Mateus 4 e Lucas 4, a gente vê Satanás, que foi lá para o deserto tentar a Cristo, ele usa a palavra de Deus 3 vezes.
E nas 3 vezes, Jesus também usa a palavra de Deus para se livrar dele. E aqui a serpente fala com Eva: é certo que não morrereis. Eva não morreu imediatamente. Adão viveu 930 anos e morreu. Eva, a Bíblia não diz quantos anos viveu, mas deve ter sido semelhante a Adão. Era para estarem vivendo eternamente. Hoje era para estar Adão e Eva aí, acompanhando a humanidade, sem pecado, mas foram dar ouvidos ao inimigo. Qual foi o pecado real de Adão e de Eva? Deixaram de crer no que o inimigo disse. Eu estou incluindo Adão, porque o pecado inicial foi Eva. Mas a Eva levou do fruto para Adão, e ele também comeu. Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Adão comeu do fruto, porque Eva levou para ele. Talvez ele viu que Eva não morreu, está viva, está comendo. E a Eva disse para ele: olha, a serpente me deu e eu comi. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Verso 6. E no 7 diz que abriram-se-lhe então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Aí daqui a pouco chega Deus e pergunta: onde você está? O que você fez? Quem fez vocês verem que estavam nus? Até então não sabiam que estavam nus, não é? Mas agora viram que estavam nus. Então, irmãos, a serpente se apresenta como intérprete da Bíblia. E até hoje as hostes do mal, eles interpretam a Bíblia do seu jeito. Olha, essa semana está sendo colocada na nossa vida para que nós busquemos nos firmar na palavra de Deus, ainda mais. E continuemos a cada dia nos firmando no assim diz o Senhor, para não sermos ludibriados, enganados com qualquer resquício de interpretação errônea da palavra de Deus. Nós precisamos ler e entender. E a palavra de Deus é praticamente o que está escrito. Não precisa interpretar. Porque o que Deus disse que nós precisaríamos saber, ele mandou escrever. Ele inspirou. Então, a serpente, ela representa hoje aqueles intérpretes da Bíblia que trazem até coisas novas, diferentes do que você já vê escrito. Cuidado com isso. A estratégia que Satanás usou no Éden, ele usou no deserto com Cristo e usa também para nós hoje. Quando Jesus respondeu: está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Ele estava querendo dizer a Satanás aquilo que nós precisamos dizer na nossa vida: não ponhamos à prova o Senhor nosso Deus. Ele cuida de nós a cada dia. Ele já nos deu instruções. Então, as Escrituras são apresentadas ao povo de Deus como a proteção contra as influências dos falsos ensinadores e do poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia. É muito claro o livro de Deus. Tem pessoas que dizem que o Apocalipse é difícil de entender. Olha, a pessoa já vai encucada que o Apocalipse é difícil de entender, e o próprio Apocalipse se explica. Vai lendo os primeiros capítulos e vai vendo como está escrito. Depois leia os últimos. Eu sugiro que leia 20, 21, 22, porque esses capítulos não tem nada para interpretar, não tem nada para símbolos, é tudo real. Então, leia esses e seja feliz no dia a dia, aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, humanamente falando, irmãos, não há saída para a morte. Nós perdemos queridos para a sepultura, e outros ainda vamos perder, e outros vão nos perder se der tempo, né? Se Jesus não volta antes. Mas há uma saída com Deus. Lá em Gênesis 3,15, quando Deus dialogava com o casal, ele fez uma promessa: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Então, há uma esperança, inimizade entre o ser humano e Satanás. E a serpente também, que é representante de Satanás ali no Éden. Então, inimizade. Só que nessa inimizade, o ser humano esmagaria a cabeça da serpente. O Filho de Deus esmagaria a cabeça da serpente. Só que a serpente conseguiria morder seu calcanhar e injetar nele o seu veneno mortal. O Filho de Deus, para conseguir salvar a humanidade, ele precisou morrer. A serpente, Satanás, matou o Filho de Deus. Ele foi morto, não envenenado. Ele foi morto, não por um outro motivo, mas o seu coração foi dilacerado pelo peso da culpa de todos os seres humanos. Assim foi que Cristo morreu na cruz. Para os condenados à morte pelo pecado, Jesus é a esperança que brilha ao longo das palavras da Bíblia. E nós estamos hoje começando a Semana Santa para nos fortalecer na palavra de Deus, porque a promessa de Deus teria um preço. A cabeça da serpente seria pisada, mas ela feriria o calcanhar com seu veneno mortal, o calcanhar do Filho de Deus. O libertador teria que experimentar a morte para salvar-nos da morte. Ele já fez isso. Ele já ressuscitou. Ele já está no seu trono. Ele vai descer dos céus para nos buscar. Agora é a nossa vez de nos fortalecermos. Deus fincou uma cruz no paraíso para que os seres humanos, inclusive você e eu, fôssemos libertos do mal. Agora eu faço um apelo ao seu coração e eu me incluo. Jesus estende a sua mão para mim e para você. Ainda que você tenha caído ontem, hoje, esses dias, tenha caído, e nós caímos quase que diariamente. Às vezes nós estamos longe de Deus, mas se estamos caídos, aqui há um apelo da parte de Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele olha para a sujeira dos meus atos e dos teus atos. Ele olha para você e para mim. Ele nos dá uma nova chance hoje. Ele está chamando você para recomeçar. Entregue sua vida hoje ao Senhor. Vamos entregar agora a nossa vida ao Senhor? Vamos dizer, Senhor, estou aqui para acreditar nas tuas promessas, na tua palavra, no teu retorno, na vida eterna contigo. Eu vou fazer uma prece. Eu gostaria de lhe convidar para também orar comigo, entregando a sua vida ao Senhor. Oremos. Senhor que estás nos céus, agradecemos pela tua palavra. Ajuda-nos a acreditar diariamente, todos os dias, Senhor, acreditar na tua palavra e fugirmos das interpretações do mal, para, fortalecidos pelo assim diz o Senhor, vencermos todas as artimanhas do inimigo e estarmos de pé diante de ti no grande dia da volta do nosso Salvador. Toma-nos hoje em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Obrigada, meu querido pastor Elias, por trazer essa mensagem para nós. Essa mensagem. Obrigado pelo convite. Amém.